Nós vamos conversar agora com o nosso comentarista, professor Marco Antônio Villa. Professor, bom dia. Nos dois primeiros mandatos do presidente Lula, quem cumpria essa função de bater na taxa de juros todo dia era o então vice-presidente José Alencar, né? Dando voz ao setor produtivo, que muitas vezes fala pouco, não é, professor? O mercado financeiro fala muito sobre economia, o setor produtivo nem tanto. Queria que o senhor fizesse uma avaliação para a gente sobre essas declarações do presidente Lula, sobre essas declarações da presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Como é que o senhor avalia as críticas feitas pelo presidente ao Banco Central e a taxa de juros que para ele é inexplicável nesse tamanho, professor? Bem, bom dia, Rafael Colombo, bom dia a todas e todos que nos acompanham. Eu acho que o presidente Lula, em alguns momentos, ele tem de sair do palanque e entrar no Palácio do Planalto. Lembrar que a eleição já terminou, já houve a diplomação, houve a posse, nós tivemos incidentes gravíssimos dia 8 de janeiro, mas o governo, para um conjunto de problemas que o país tem, é necessário que o presidente sente e busque soluções, né? O mero ataque, que é um instrumento político importante, especialmente em campanha eleitoral, já passou. A questão que se coloca, não há, creio eu, uma maldade por parte do presidente do Banco Central. Há razões estruturais da economia brasileira, né, do orçamento, do déficit público, de uma série de questões muito mais amplas e complexas do que simplesmente a vontade de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, no caso o Copom, de manter a taxa de juros nessa altura. Que realmente ela é muito alta, que ela prejudica a expansão dos negócios, prejudica. Então, cabe ao governo fazer o quê? Justamente apresentar, se for o caso em relação à independência do Banco Central, apresenta um projeto para que o Banco Central deixe de ser independente e a designação passe a ser do presidente da República e ele pode ser demitido a qualquer hora com o presidente da República. Então é apresentar um projeto de lei. Segundo, se vai fazer isso depois do término do mandato de Roberto Campos Neto, até lá tem muita coisa a ser feita no campo da economia, né? Que terá certamente reflexos, se for bem feito, positivos na questão da taxa de juros, como por exemplo a evasão fiscal, que é altíssima no país. Então cabe à Receita Federal e aos instrumentos que o governo tem no Ministério da Fazenda enfrentar a questão da evasão fiscal. Há um outro problema muito grave também, que são os benefícios fiscais, as renúncias fiscais, que ora são estimadas em 300 bi ao ano, ora em 350 bi, só por parte do governo federal. É bom lembrar que renúncia fiscal também tem no governo estaduais. Isso poderia, essas renúncias serem diminuídas ao longo do mandato presidencial e diminuindo o déficit público e o governo, como rola a dívida diariamente, isso levaria a médio prazo a uma diminuição da taxa de juros, que realmente é muito alta. Portanto, são necessárias medidas econômicas além de palavras. Eu até brinquei outro dia, citando o nosso primeiro historiador, Tucídides, e a história da Guerra do Peloponeso. No ano 1 da Guerra do Peloponeso, o Péricles, fundador da democracia, né, disse, olha, dizem que aqui em Atenas nós falamos muito e fazemos pouco. Não. Nós discutimos muito para fazer melhor. A comparação era com Esparta, que era, grosso modo, um regime ditatorial. O que precisa essa lição do Péricles é ser aplicada pelo presidente Lula. É necessário, sim, discutir com a sociedade, com o setor industrial, discutir com o Congresso Nacional e criar mecanismos para que haja uma melhora, uma recuperação da economia, que todos nós desejamos. E aí sim haverá um reflexo direto na taxa de juros. Afirmações como essa, ou da presidente do PT, dizendo que a última trincheira do bolsonarismo, não me parece que para esse momento histórico que nós estamos vivendo, seja mais feliz. Pelo contrário, transforma o Banco Central num instrumento político do último quadriênio presidencial. E não é uma visão de economia, é uma discussão. Nós na economia temos várias escolas econômicas, várias visões de mundo, e essa fala do presidente, especialmente do presidente da República, não me parece a mais feliz.